Nós já temos aqui um convidado, o deputado Alex Manente, que foi convidado aqui por nós para falar sobre o PL das fake news. Deputado, muito obrigado. Sei que o senhor estava aguardando o discurso do ex-presidente, do presidente Lula para a gente falar sobre o PL das fake news, mas eu já pergunto para o senhor em relação à fala de Lula, que impressão que o senhor tem em relação a essa viagem dele à Europa, como é que a Câmara vem acompanhando essa viagem dele? Tudo bem, deputado? Obrigado mais uma vez por nos aguardar aqui. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham. De fato, eu concordo com o que foi dito agora. O presidente Lula tem viajado o mundo, mas não tem demonstrado concretamente absolutamente nada. Ao contrário, em determinados momentos critica a Ucrânia, depois volta atrás no que falou, tenta gerar um clima de paz, mas ao mesmo tempo faz um discurso bélico. O que nós precisamos é de resultado concreto, que o Brasil possa se posicionar no mundo, nesse mundo global, com capacidade de ter todos os aliados possíveis e conquistarmos aí o desenvolvimento para o nosso país. Não é isso que eu tenho visto nas viagens do presidente Lula pelo mundo. Infelizmente, nós vemos muito mais um discurso bélico e nada de concreto para o nosso país. Bom, eu sei que o tempo do senhor é curto, então já vou perguntar sobre o PL das fake news, que teve o regime de urgência aprovado. O senhor acha que é um avanço do Congresso ter feito essa aprovação? Ou o senhor acha que esse é um assunto que deve continuar sendo discutido com mais profundidade em comissões, deputado? Olha, Tiago, nós votamos contra o requerimento de urgência, até porque o projeto não estava pronto. O projeto será apresentado amanhã ainda, a redação final feita pelo relator Orlando Silva, e é um tema bastante complexo. Eu defendo que nós tenhamos punições a quem propaga fake news, mas o projeto é muito mais do que apenas a fake news. O projeto está estabelecendo regras, controle, que muito provavelmente deixará na mão do governo, por uma agência reguladora, as possibilidades de entendimento do que significa descumprir as normas e se propagar uma fake news. É um perigo, porque nós precisamos, de fato, ter um Estado democrático de direito, mas nós precisamos garantir a liberdade de expressão. Além disso, o que eu percebo do projeto é que pouquíssimas Big Techs serão atingidas pelo projeto. Na verdade, são 4 plataformas, diferente da comunidade europeia, que tem toda a rede, toda a internet balizada por uma legislação. Na nossa, ficaria específica para 4 plataformas, gerando uma possibilidade enorme dos outros órgãos estarem recebendo todo tipo de publicidade. Um projeto que era para poder tratar exclusivamente de fake news, na nossa opinião, ultrapassou esse limite e fala muito mais de monetização, de controle de expressão e, principalmente, da possibilidade de limitar algumas grandes Big Techs que hoje são, sem dúvida alguma, para muitas pessoas no nosso país, 170 milhões utilizam as redes sociais no Brasil, um limitador para poder, inclusive, propagarem os seus negócios. Então, eu vejo com muita preocupação. Ontem nós tivemos a nossa postura de exigir que fosse, de fato, uma votação nominal, mostrou uma diferença muito pequena, ou seja, há uma divisão na Câmara dos Deputados, e vamos aguardar até a próxima terça-feira, que está marcada a votação desse projeto, para tentar sensibilizar e aprimorar esse projeto, conseguindo dar, de fato, o viés que nós entendemos necessário, o controle de fake news e a punibilidade a quem comete esse tipo de fake news no nosso país. Deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Amanda Klein, depois da entrevista você faz o seu comentário sobre a fala de Lula. Agora a sua pergunta para o deputado, por favor. Deputado, bom dia. Vou fazer uma ponderação do outro lado, em relação aos pontos que o senhor acabou de expor. Por exemplo, quando o senhor fala da União Europeia, a União Europeia está aprovando agora uma legislação ainda mais rígida para as Big Techs, que fala em exposição de algoritmos, em banimento de discurso de ódio, de violência. O projeto de lei apresentado pelo deputado Orlando Silva, que na verdade já está em discussão há 3 anos, a gente tem que lembrar que ele foi aprovado no Senado com um caráter bem diferente em 2020, a gente já está em 2023, então essa discussão está rolando há 3 anos, com alguns agravantes. Tivemos o 8 de janeiro, que foi bastante incitado com ataques violentos à democracia pela internet, pelas redes sociais, e tivemos também
temos ainda os ataques recentes com bastante violência à escola. Esse projeto propõe tornar uma série de conteúdos, mais do que legislar sobre fake news, legislar sobre o que seriam esses conteúdos ilícitos. Terrorismo, racismo, pregação de violência, de discurso de ódio, de incitação à violência, ataques a escolas, a mulheres, à democracia. O senhor não acha que está mais do que na hora dessas plataformas mostrarem responsabilização? Porque o regime que vivemos hoje de autorregulação, eu acho que ele claramente está falido, ele não dá conta do ambiente, do cenário atual. Não é preciso avançar e fazer com que essas plataformas assumam suas responsabilidades e ajam preventivamente para que esse tipo de conteúdo não prolifere? Olha, Amanda, são duas questões importantes. Primeiro, eu acho que nós precisamos, de fato, ter controle, não permitir com que qualquer crime seja exposto em qualquer área da internet, não apenas na rede social. Se nós pegarmos o caso da violência nas escolas, que é uma preocupação, eu tenho 3 filhos e, obviamente, todos nós ficamos preocupados com isso, nós vamos observar que das 4 plataformas que estão sendo atingidas pelo projeto, não teve nenhuma menção à violência na escola. Foi por outros caminhos e outras formas de comunicação. Então, estabelecer critérios exclusivos para algumas plataformas é o que nós entendemos que está equivocado. Nós temos que ter um controle, e aí sim, de toda a internet, como a comunidade europeia está fazendo. A comunidade europeia aprovou um projeto que não está em vigor ainda, mas ela é muito rígida com toda a internet. Outra questão, nós não podemos entender que o pagamento de notícias jornalísticas para quem utilizar alguma plataforma é o caminho correto para nós termos a informação adequada. O combate da fake news se dá pelo verdadeiro jornalismo, e se você começar a remunerar esse tipo de notícia, você vai ter dificuldade de ter acesso a essa informação, porque as pessoas não vão pesquisar por ele. Ou seja, para nós termos um efetivo controle, é necessário, de fato, combater qualquer propagação de ódio, violência, de atentado à nossa democracia, mas é importante ter requisitos claros. E quem estabelecerá esses requisitos claros? Uma agência reguladora feita pelo governo, nomeada pelo governo, é ela que dirá o que é crime, o que não é crime, o que é violência, o que não é violência, porque é muito subjetivo você deixar para um órgão regulador controlado pelo governo ter apenas um viés ideológico. Até porque nós temos que acabar com a radicalidade, na minha opinião, dos dois lados, não apenas de um. E é necessário, com isso, termos um controle de toda a rede e não permitir que um órgão específico seja o responsável por, a cada 30 dias, conforme fala o projeto de lei, determinar o que é proibido, o que é conteúdo proibido. Acho que dessa maneira nós não conseguiremos avançar e vamos limitar apenas 4 Big Techs que são as mais utilizadas no país, permitindo com isso que toda a publicidade e propaganda estejam nos outros meios de internet. E aí sem nenhum controle. Não é uma transparência para toda a rede de internet. Ou nós teremos uma internet completa, com toda a transparência assimétrica, ou nós teremos uma desproporção e um limite específico a algumas plataformas que são utilizadas pela população. Estamos aqui com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, falando sobre o PL das fake news 7h51. Deputado, ontem mesmo em Brasília, manifestantes fizeram seus protestos contra essa medida, justamente alegando que seria censura nas redes sociais. Você acredita que vai justamente de encontro a isso mesmo, a essa censura, essa medida, essa lei? Ou vai mais de encontro a essa bolha de discurso de ódio, a essa bolha de desinformação que a gente tem vivido nos últimos anos? Olha, eu acho que as manifestações que ocorrem, alguns argumentos são válidos e outros não, na minha avaliação. Por isso que durante essa semana o que nós vamos debruçar é tentar aprimorar o projeto, tentar colocar um projeto que seja claro para toda a rede de internet, não apenas para setores específicos, e que nós tenhamos condições de fato de fazer com que o Brasil possa ser pioneiro, seguindo passos da comunidade europeia, mas com características próprias, ser pioneiro então, para poder garantir a rede social um instrumento de informação, de propagação da sua individualidade, da sua expressão, desde que controlado nos critérios legais, não permitindo com que nós tenhamos propagação de fake news. Quando foi votado no Senado, como bem disse a Amanda, foi um outro escopo de projeto. Era para combater especificamente fake news e foi muito ampliado durante toda essa discussão na Câmara dos Deputados, chegando ao ponto, como eu disse, de nós termos especificamente plataformas acima de 10 milhões de pessoas que utilizam para poder estarem regrados
nessa nova legislação. Eu não acho correto, acho que é importante termos discursos claros, porque isso não atinge apenas a questão da informação, mas também dificulta os negócios dos pequenos empreendedores, que têm nas redes sociais a possibilidade de fazer toda a sua publicidade de venda, a publicidade comercial, que está impedida por esse projeto, permitindo apenas com que outros segmentos de comunicação tenham essa possibilidade. E aí, consequentemente, só os grandes investidores é que conseguirão fazer propaganda no nosso país. Deputado, antes da pergunta do Beraldo, em um minutinho, o senhor acha que a decisão de ontem foi uma vitória do governo? Não, eu não vejo como uma vitória do governo, uma derrota do governo, até porque o placar foi muito parecido com a legislatura passada. Então, nós temos uma divisão clara no posicionamento da Câmara em relação a esse tema. Creio que se nós aprimorarmos e diminuirmos, de fato, o escopo do projeto, limitando ao combate à fake news e à propagação de crime e ódio, nós conseguiremos ter uma votação muito mais significativa, mostrando a robustez da Câmara no combate à propagação de notícias falsas e desinformação. Mas claro que a Jovem Pan, a partir de agora, vai continuar conversando com os parlamentares para saber sobre as expectativas e a possibilidade já da aprovação na semana que vem, ou a discussão ainda na semana que vem, do PL das fake news, que ganhou muita força. A discussão ganhou muita força durante a campanha presidencial e agora vai saindo do papel, que tudo indica, depois desta aprovação de regime de urgência na Câmara dos Deputados. 7h54. Repita. 7h54. Estamos aqui com o deputado Alex Manente, girando os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. As redes sociais, elas estão aqui fazendo parte da realidade do mundo desde o início dos anos 2000. Essa lei, ela foi tramitada aí na última legislatura, só que houve uma renovação muito grande na legislatura atual. Vários deputados, um número expressivo de deputados, não teve contato com esse projeto. E agora a Câmara aprova um pedido de urgência que impede que essa discussão seja travada nas comissões, ambiente, inclusive, em que todas as partes poderiam ser ouvidas. O senhor afirmou há pouco que não enxerga uma vitória do governo nesse pedido de urgência. Mas me parece muito claro que o governo, ele primeiro será muito beneficiado porque o discurso dele é todo no sentido de criar amarras para as redes sociais. A gente tem a criação de uma agência fiscalizadora, quer dizer, o papel governamental para reger o funcionamento das redes sociais vai ser bastante grande. A gente tem a questão das penalidades de valores expressivos, ali até 10% do faturamento dessas plataformas, que é uma coisa assim inacreditável. Eu olho para tudo isso que está acontecendo, eu enxergo sim um instrumento de censura que beneficia o governo federal. Na sua avaliação, não é o governo federal atual que tem mais a ganhar com essa falta de transparência na discussão, nessa aprovação acelerada de um projeto como esse, sobretudo porque a gente está aí diante do início da CPMI do 8 de janeiro, onde muita informação está circulando e, de certa forma, o governo poderia cercear esse acesso da população às informações que estão circulando. Eu enxergo da seguinte maneira, acho que a sua ponderação ela é adequada, porém eu enxergo que o nosso papel, assim como foi na legislatura passada e agora nesse debate, é fazer com que toda a regulação de rede, de internet, esteja acima das questões governamentais. Porque hoje o governo pensa de uma maneira, amanhã pensará de outra, e há 4 anos atrás pensava de outra maneira. E nós não podemos permitir viés ideológico no controle de rede social. Essa é a nossa grande preocupação. Nós entendemos que é necessário se regulamentar, é algo que nós não vamos regulamentar uma única vez, vai ser vários momentos, porque é muito dinâmico o crescimento da utilização dos meios digitais no nosso país, mas é necessário termos amarras que não possibilitem o governo dar o viés ideológico, seja do governo do presidente Lula, seja de qualquer outro presidente que venha suceder. Nós temos que ter um controle maior que isso, que não permita ter viés político e ideológico no controle da rede social.
E creio que o governo, nesse momento, ganha, mas não significa que ganhará esse viés ideológico a vida inteira. Por isso que nós temos que nos isentar de tentar rotular vitória ou derrota do governo para permitir um amplo debate que ultrapasse as diferenças partidárias, político-partidárias, e faça com que o Brasil tenha regras claras, transparentes para todo o ambiente de rede de internet e que possibilite, de fato, as pessoas estarem seguras de receberem a informação adequada. Amanda, rapidinho, a gente tem 1 minuto e meio, por favor. Enquanto a gente está fazendo essa entrevista, eu estou até olhando para baixo, porque alguns aliados do presidente Arthur Lira e tal estão me mandando mensagem dizendo assim, olha, o projeto ele fortalece a liberdade de expressão, né, e impõe obrigações de transparência como aconteceram na Europa e ainda tem principalmente responsabilizado a parte do conteúdo que é monetizado, ou seja, as plataformas recebem esse conteúdo, se for um conteúdo que incite ódio ou desinformação, ou ataque à democracia, ataque às urnas eletrônicas, então esse discurso é que deve ser banido e falam em outras coisas como necessidade de representação no país para empresas, mas mantém a imunidade parlamentar e proíbe que agentes públicos banam os seguidores que eles não querem, né? Quem fale mal deles nas redes. Eu entendo quando o senhor fala da autoridade pública de regulamentação vinculada ao governo, eu também acho esse ponto muito preocupante e deve ser mudado. E as alterações estão sendo feitas no projeto. Nesse momento, deve ser apresentada amanhã, na quinta-feira, a nova versão. O senhor não acha que todos esses pontos são válidos, deputado? 30 segundos, deputado, por favor. Por isso que nós estamos debatendo. Eu não tenho uma posição contrária à regulamentação da rede, mas já coloquei, inclusive, para o relator e diante de todos os líderes, as posições divergentes que nós temos. Eu não acredito que nós conseguiremos ter um controle de rede apenas para 4 plataformas no Brasil. É necessário ter uma simetria com todo o ambiente de rede de internet, senão nós vamos policiar um segmento e favorecer os demais segmentos e ambientes da rede de internet, o que não resolverá o nosso problema. E a publicitação tem que ser para todo o ambiente. Então, não adianta apenas algumas plataformas terem a transparência, enquanto os outros instrumentos de publicidade não tenham a mesma transparência. Esse é um debate que ocorrerá. Tenho certeza que amanhã, com o relatório, nós teremos a oportunidade de ver esse relatório final e verificar o que foi aprimorado para poder fazer as nossas sugestões. Nosso papel é de tentar fazer o mais transparente possível esse debate, colocando a nossa opinião e não permitindo com que nós tenhamos viés ideológico num projeto tão importante que não pautará apenas o momento de hoje, mas pautará os próximos 10, 20, 30 anos, e é essa responsabilidade que nós temos que ter. Deputado Alex Manente, obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom trabalho. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado pela participação.